A definição do preço de venda de um produto, seja ele qual for que você estiver fazendo, um brigadeiro, uma palha italiana, bolos, tortas, brownies, cookies, enfim, é uma das partes, se não a parte mais importante da sua operação. Se você estiver vendendo o seu produto a um preço muito abaixo do que você deveria fazê-lo, você vai acabar trabalhando demais, vai até vender bem, porque obviamente seu produto está muito barato, só que você não vai ter lucro com isso, e aí você vai ter aquela sensação de estar correndo atrás do seu próprio rabinho, que nem um cachorrinho na rua quando passa. E se você estiver vendendo o seu produto a um preço muito além do que deveria, muito mais caro do que o mercado aceita pagar, então você vai acabar travando, vai ver suas vendas empacadas e vai ficar se perguntando: meu Deus, por que as minhas vendas não passam disso? Hoje eu vou te ensinar uma maneira muito simples de você definir o seu preço de venda sem ficar fazendo aqueles milhões de contas mirabolantes e cálculos matemáticos que Pitágoras inventou, para que você possa destravar isso e saber o preço que você deve vender o seu produto. Vou te ensinar aqui algumas técnicas, algumas maneiras para você tomar as suas decisões e entender qual o preço melhor que você deve praticar, sem tomar prejuízo, sabendo quanto você está ganhando em cada produto e sem ser enrolado por ninguém. Fica até o final desse vídeo se você quiser entender tudo e, de uma maneira muito prática e rápida, precificar o seu produto. Simbora! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui no canal Doces em Escala. Eu sou o Bácaro, sou especialista em fabricação e fornecimento de doces escaláveis para revenda. Esse é o nosso foco aqui há mais de 14 anos e aqui eu estou para te ensinar a transformar a sua confeitaria em uma grande confeitaria escalável e faturar inúmeras vezes mais. Hoje eu vou te ensinar aqui sobre como precificar o seu produto, sobre como chegar no preço de venda do seu produto de uma forma muito simples, muito básica, que você deve seguir essa metodologia, principalmente se você está no início. Se você está iniciando os seus negócios aí, você não precisa ficar alimentando planilhas enormes que vão te custar um tempão para chegar na sua precificação. Aqui os meus alunos têm uma planilha, um acesso a uma planilha que eu utilizo, que eu passo para eles mais para facilitar, para que eles cheguem ao custo do produto de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida, e que depois, quando eles quiserem atualizar, por exemplo, o preço de um insumo, isso atualize de forma automática todas as outras etapas. Agora, se você não tem acesso a uma planilha, não se preocupe, porque você consegue encontrar o custo do seu produto de uma forma manual, e através desse custo eu vou te ensinar hoje aqui como seguir com isso, como definir o preço de venda de uma forma resumida, de uma forma rápida, que você, iniciante, deve adotar essa metodologia e você vai saber se você está tendo lucro de verdade ou não, tá bom? Então, olha, sem mais delongas, vamos embora. Eu tenho aqui uma planilhinha no Excel, que inclusive, se você quiser ter acesso a essa planilha, basta que você acesse aqui o link que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar disponibilizando essa planilha para você baixar e poder seguir aí com a conta conforme eu vou ensinar, tá bom? Essa planilha, como é que ela funciona? Eu coloquei aqui o custo, né, do meu produto, o nome, né, do meu produto, o sabor, aqui considerando brigadeiros. Então eu coloquei aqui o brigadeiro clássico, o casadinho, o beijinho, o de nozes, enfim, e os outros. E aqui eu coloquei um custo aleatório aqui para ele, tá? Para cada um deles aqui. O custo do meu produto é um pouco menor do que isso aqui, porque eu faço as minhas compras de uma forma otimizada, de uma forma na qual eu consigo pagar muito barato, a minha receita é otimizada. Então eu tenho uma série de coisas que eu fui construindo ao decorrer de todos esses anos, que eu tenho passado muitas delas inclusive aqui para vocês, para que o meu custo diminuísse, tá? Então assim, não vamos nos ater a isso aqui, né? Eu coloquei aqui um valor aleatório, você vai colocar o custo do seu produto e como que você chega nesse custo, primeiramente. Nós já falamos sobre isso por aqui, mas eu vou te dar aí um panorama geral sobre como que você faz isso. Eu estou aqui com um brigadeiro meu, dos que eu faço aqui. Esse brigadeiro tem mais de 75 dias de validade devido à tecnologia alimentar que nós aplicamos nele. Ele não tem nenhum gosto residual de conservantes, de industrializado. Você come ele parece realmente ser aquele brigadeirinho caseirinho que foi feito numa panelinha por uma senhorinha, tá? O que eu coloco aqui na precificação desse produto aqui?
eu coloco tudo o que vai na receita, ou seja, tudo aquilo que quando eu vendo um brigadeiro, teoricamente sai do meu bolso. Eu vendi um brigadeiro para você agora, logo saiu do meu bolso, de acordo com a minha planilha aqui, R$2. Por quê? Nesses R$2, o que estão inclusos nesses R$2? O leite condensado, o creme de leite, enfim, o que você colocar na sua receita, a manteiga, o cacau, o chocolate, enfim. Ou se você coloca algum aditivo, como nós utilizamos aqui alguns aditivos para que o nosso produto possa se manter mais fresco, mais gostoso, sem cristalizar, sem criar bolores por muito mais tempo. Então, tudo isso vai para dentro do custo do produto, tá? O que mais que vai? Forminha, né? A forminha que você usa, cada vez que você vende um brigadeiro, você perdeu uma forminha, não é verdade? A forminha foi junto com o brigadeiro. O granulado, né, que você coloca ali a decoração do produto, se você estiver falando do casadinho, por exemplo, é o açúcar ou o leite em pó, não sei qual que você usa, que vai por cima dele ali. O beijinho vai o coco, né, você tem que calcular quantos gramas que vai de coco por cima de cada um dos seus produtos e tudo isso vai compor o custo. Mas eu não estou aqui hoje para te ensinar a calcular custo, isso eu já fiz em outra aula. Eu vou te ensinar aqui hoje como chegar no preço de venda, tá? Então o que você vai fazer? Baseado nisso daqui, ó, você vai colocar, então, o markup desejado. O que é isso, Bácaro? Markup? Que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar nesse tal de markup. Quem que é? Ele é brasileiro, esse cara aí? Não. Vamos lá. Markup é um termo financeiro, tá? Um termo técnico que se utiliza para se falar de quanto ele se refere, né? Ao quanto que você está ganhando em cima de um determinado produto. A relação do seu lucro com o seu custo. Ou seja, o lucro, nesse cenário que eu tracei aqui, eu coloquei aqui um markup de 150%, ou seja, o meu lucro é de 150% em relação ao meu custo com esse produto. Tá entendendo? Então, o que acontece? Eu coloquei essa coluna aqui, eu vou editá-la conforme eu quiser. Eu vou te ensinar quais são os critérios que você vai utilizar para editar essa coluna, para colocar aqui 200%, 300%, 500%, né? Eu vou te mostrar aqui que número que você vai colocar em cada um desses quadrantezinhos aqui para definir o seu markup. Isso daqui é o pontapé secundário da sua precificação. Primeiro você vai ter que calcular o custo. Depois que você calcular o custo certinho, que você tiver na ponta do lápis ou na planilha, o custo de cada um dos seus produtos, vamos para o markup. Então você vai colocar lá um valor aleatório. Vamos colocar aqui um markup de 300%, né? Então, ele chegou num preço final de venda de R$8. E aqui ele já muda automático. Essas duas colunas cinzas aqui você não vai mudar, tá bom? R$8, então, ele chegou no preço final. Esse R$8 significa o quê? Que eu paguei R$2 para produzir esse produto, eu tenho um custo de R$2 de produção, e eu coloquei um markup de 300% e eu estou vendendo ele a R$8. Tá bom? As pessoas se confundem, né? Muita gente que eu perguntasse assim, olha, eu tenho um produto que custou R$2 e eu vendi por 8. Qual é a minha margem de lucro? As pessoas vão dizer 400%. Jamais, de jeito nenhum, né? Primeiro que margem não é isso, segundo que não é 400, daria 300 só porque eu estou falando de lucro, margem de lucro. E o lucro é 300% em relação ao custo, ou seja, é 3 vezes mais o custo, né? Eu separei aqui para você. Deixa eu colocar ela aqui embaixo para você bater um print aí, ó. Bate um print da tela aqui, tá? Eu vou dar um joinha assim, ó. Aí, bateu? Bateu quando tá sorrindo, né? Não vai bater quando eu tô falando assim, senão eu saio com essas caras assim, ó. Bate um print dessa tela que é para você entender e nunca mais esquecer o que é a diferença entre markup e margem, tá? O markup é a taxa, né? O percentual do lucro sobre o custo. Por que vezes 100? Porque é o percentual. Eu quero saber quantos por cento de lucro eu tive em cima do custo do meu produto. Então, eu sempre vou pegar ali o lucro, né? Ou seja, quanto de lucro eu tive naquela operação. Nesse caso aqui, se eu vender por 8 e ele me custou 2, eu tive um lucro de 6, correto? Então, simplesmente eu iria pegar aqui o lucro, que é 6, dividido pelo custo, que é 2, vezes 100, sempre vezes 100, e eu iria chegar nesse markup aqui. Aqui, nessa planilha, eu configurei ela para fazer a forma inversa, para você colocar o markup e ele te dá o preço de venda que você vai vender, tá? E margem, aqui eu dei um exemplo, né? Ainda no markup, ó, se o custo fosse 2 e eu vendesse por 5, o lucro seria 3. Então, a fórmula seria 3, que é o lucro, dividido por 2, que é o custo, vezes 100, sempre vezes 100.
daria 150%. Nesse caso aqui, o markup daria 150%. E margem, qual que é a diferença então? A margem é a relação do lucro ao preço de venda. Ou seja, de todo o preço de venda, aí você imagina aquele gráfico de pizza, né? De todo o preço de venda, o quanto que é lucro em relação ao preço de venda total. Então aqui nesse mesmo cenário, né, eu coloquei aqui um exemplo, o custo digamos que seja 2 e a venda é o mesmo R$5 e o lucro os mesmos 3, né? Então você vai dividir, ao invés de dividir o lucro pelo custo, você vai dividir o lucro pelo preço de venda, vezes 100. E você vai chegar na margem. Essa é a sua margem de lucro. Se a gente fosse pegar nesse cenário aqui, e você me perguntasse, Bácaro, qual que é a margem de lucro desse cenário? Eu teria que dividir aqui, o lucro pelo preço de venda. Então, o lucro aqui dessa operação foi R$6, certo? O preço de venda é 8 menos 2 de custo, lucro 6. Lucro bruto, tá? Eu estou falando lucro aqui. O lucro a gente sabe que a gente tem que colocar ali todas as contas ainda e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de lucro bruto, tá? Ou seja, a diferença entre o preço que você vendeu menos os custos variáveis, que são ali o leite condensado, o creme de leite, tudo que vai na sua receita, a sua embalagem, a forminha, o saquinho plástico, a cinta e tudo mais, tá bom? Dito isso, então aqui nesse cenário, né, se eu quiser saber a margem, eu iria dividir 6, que é o lucro que eu tive, pelo preço de venda, que é 8. Então, deixa eu fazer aqui na calculadora, 6 dividido por 8 vezes 100, daria 75, ou seja, 75%. A minha margem nessa operação é 75%. Tá vendo como tá errado? Como tem gente que falaria que é 400%. Em nenhum dos cenários isso aqui seria 400%. Nem se a pessoa estivesse confundindo o termo margem com markup, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Chega de termos técnicos, você não quer saber disso. Bom, cheguei aqui no preço de venda de R$8. Beleza, agora que a mágica vai começar a acontecer. Porque o que acontece? Você vai colocar esses 300% aqui, ou o número que você quiser, e a sua primeira tarefa é ver se esse número, R$8, está condizente ao preço que o seu estabelecimento parceiro, dono daquele estabelecimento, aqui nós estamos falando de revenda, tá? Se nós estivéssemos falando aqui de público final, de consumidor final, você poderia parar por aqui, nessa coluna aqui, A tabela para você só funciona até aqui, o resto aqui você esquece. Como nós estamos falando de revenda, aqui eu quero saber o preço de venda para o dono do estabelecimento. Ou seja, você vai pegar o seu brigadeiro, vai levar até o dono do estabelecimento e vai ver com ele se ele quer comprar aquele produto por R$8. Você acha que ele compraria? Olha, eu acho que ele compraria, não está caro não. Eu acho que ele compraria. Então você vai testar. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver se isso realmente se isso realmente está condizente, está coerente, tá? Bácaro, eu acho que ele não compraria R$8, não. Aqui nesse caso, no meu caso, eu tenho certeza que ninguém compraria um brigadeiro a R$8 para colocar a margem dele ainda em cima e revender esse produto a um preço final X. Não venderia, tá? Eu não ia conseguir vender para ninguém. Mas também o meu custo do meu brigadeiro não é R$2. Vamos colocar aqui 95 centavos, que é algo mais próximo da minha realidade atual. Então, olha só, aqui já atualizou automático, tá vendo? O preço de venda já foi para R$3,80, o que ainda está meio salgado. Eu acredito que o dono do estabelecimento não iria querer comprar um brigadeiro desse aqui de 50 gramas por R$3,80, mas eu poderia tentar. Eu poderia ir para a rua e fazer as minhas aberturas de pontos, a minha prospecção, né? Tentar vender e ver o que eles falam, ver qual que é do pessoal. Se eles começarem a reclamar muito que está caro, eu simplesmente iria repensar esse markup aqui. E aqui que vai a cartada final, nessa outra coluna aqui, margem revendedor. A primeira consideração que eu quero dizer aqui para você é que aqui não é margem. Ainda assim, nós estamos nos referindo ao markup. Inclusive, eu vou até anotar aqui, markup vendedor. Bácaro, mas se você está falando que não está se referindo à margem e sim ao markup, por que você escreveu aí margem? Porque quando você for falar com o seu revendedor, não use esses termos técnicos, não use markup. Porque senão você vai desconectar com o cara. A maioria das pessoas usam o termo margem. Tá errado? Tá. Mas, cara, que se lasque. Usa o termo que as pessoas usam. Dança conforme a música. E aí assim você vai se conectar muito mais com as pessoas e vai conseguir aumentar a sua taxa de conversão nos pontos de vendas, tá? Então você vai falar com ele, olha fulano,
Eu quero te sugerir aqui uma margem, não vai falar markup, o certo seria markup, mas não fala margem. Eu quero te sugerir aqui uma margem de lucro de quanto, Bácaro? E agora? Quanto? Aqui a gente pratica 60% a 80%. Ou seja, o camarada compra de mim o brigadeiro a R$ 3,80. Então a gente coloca esse 3,80 mais 60% igual, né? Fazendo uma conta aqui, ó. Então, se a gente colocasse aqui 3,80 mais 60% igual, daria 6,8. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui o 60, ó. Ele deu 6,8. Na verdade, não é nem assim que se calcula o markup, tá? Porque como eu te falei, né? O markup não é simplesmente você pegar o preço, multiplicar pelo percentual desejado, que no caso seria esse markup, e chegar no preço de venda. Não seria essa fórmula. A fórmula do markup certa aqui seria o seguinte, né? O lucro dividido pelo custo. Então, olha só qual que é a fórmula. Seria o seguinte, ó. Você iria pegar o markup, a taxa, né? A margem, ou melhor, desculpa, você iria pegar o custo e iria fazer assim, o custo mais o resultado de uma operação, que é o custo vezes o markup desejado. Embolou tudo, né? Você não vai conseguir fazer isso diante do ponto de venda. Então, meu amigo, o cara lá vai fazer essa conta desse jeitinho aqui que eu tô falando. Ele vai pegar o preço que você vai vender para ele, ele vai pegar a calculadora dele, vai sentar lá na cadeira e vai fazer assim, você está vendendo a 3,80? Então tá, deixa eu ver aqui, 3,80 mais 60% igual. Eu tenho que vender esse brigadeiro aí a 6,8. Confia, é essa conta que 99,9% dos seus futuros parceiros vão fazer. Então, segue a conta do cara. Tá bom? Combinado? Tá vendo que eu tô te simplificando aqui? Eu não quero aqui que você chegue no cara arrotando inteligência. Eu sou o melhor matemático do mundo. Você está errado, caro amigo cliente. A margem não se calcula dessa forma. Para com isso. Dança a música do cara, tá? 60%, então, ele vai colocar em cima desse preço de venda e você vai chegar num preço final de 6,8, certo? E aí? Você vende brigadeiros para o consumidor final, não vende? Eles pagam 6,8 no seu brigadeiro? Você já deve ter essa base, essa malícia de mercado. Bácaro, eles pagam sim, até R$ 7,00. Então, significa o quê? Que você tem duas opções. Ou ainda você pode aumentar um pouquinho o seu markup. E quer ver? Se eu colocar aqui 320%, quando eu der o Enter, vai mudar esse número e esse número também. Quer ver? Enter. De 3,80 foi para 3,99 e de 6,8 foi para 6,38. Dá para aumentar ainda mais o markup, não dá? Dá. E dá para aumentar o que também? Dá para aumentar isso aqui, a margem do cara. Para o cara ficar mais feliz. Né? Ao invés de ele ganhar 60% em cima do seu produto, ele vai ganhar aí 70%, 80%. Vamos colocar 70% aqui para ver. 70%. Nossa, 6,78. Ainda dá para colocar mais. Vamos colocar 75% aqui. Pronto, 6,98, R$ 7,00. Ficou um bom lucro para ambos. Né? Você está tendo um markup de 320% e o seu revendedor está tendo uma margem, né? Combinado, segredo nosso, margem de 75% em cima do seu preço de venda. Você vai vender para ele a R$ 4,00 e ele vai revender esse brigadeiro a 7. Todo mundo está no lucro. O que importa, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Presta atenção. Deixa eu fazer um desenho aqui para você, para te ilustrar. Eu quero que você... deixa eu fazer um desenho bem legal aqui. Eu sei que vocês gostam desses desenhos que a gente faz. Aqui, O que importa é que esse carinha aqui, que é o consumidor... Tá dando para enxergar aí? Deixa eu ver, não tá, né? Deixa eu vir um pouquinho mais pro lado aqui, peraí. Opa, foi demais. O que importa é que esse carinha aqui, o consumidor, essa bela obra de arte, compre o seu produto, meu amigo. Ele vai lá na loja do seu parceiro, ele vai olhar esse preço aqui de R$ 6,98 e ele vai ficar fácil dele decidir comprar. Bácaro, eu acho que a R$ 7,00 não vende. Brigadeiro a R$ 7,00... acho que não vende não. Qual é o máximo então que você acha que dá para vender? Bácaro, eu acho que dá para vender até uns R$ 5,00. Então tá, então você vai brincar com esses dois números aqui, Esses dois aqui, e tem até uma terceira opção que dá para você fazer, que eu já vou te falar qual. Vamos começar a brincar com esses dois números aqui para fazer esse preço aqui chegar em 5, beleza? Então vamos diminuir um pouquinho a margem do revendedor.
Vamos colocar para 60% e vamos diminuir um pouquinho o seu markup. Vamos colocar 300. Ó, foi para 6,8. Vamos colocar 280. Ó, foi para 5,78. Vamos colocar para 250. Ó, foi para 5,32. Vamos baixar um pouquinho mais aqui a do revendedor, 55. Foi para 5,15. Vamos baixar mais um pouquinho a sua, 220. Opa, passou. Baixei demais, 235%. Dá para colocar um pouquinho mais ainda, 240. Pronto, bingo. Então, nós chegamos num bom cenário, onde você vai ter um bom lucro, ou seja, o seu markup vai ser ainda de 240%. Ainda está dentro da média. Bácaro, qual que é o markup que você recomenda que seja o mínimo? Já vou te falar. E o markup e a margem, né? Markup, enfim, do revendedor está em 55%. O que você tem que ver? Primeiro, se o seu revendedor vai aceitar trabalhar com essa margem, e aí tem várias técnicas que você pode utilizar com ele para fazer ele aceitar. Você tem que ver se o mercado vai pagar esse preço, 5 e 1, mas é isso que você viu primeiro, né? Então, por isso que é interessante sempre você fazer uma engenharia reversa. Primeiro, para definir o markup aqui, você entende qual é o preço que o seu consumidor final estaria disposto a pagar. Se ele fosse lá num restaurante que você vai deixar o seu produto, almoçasse e tudo mais, e ele chegasse lá na hora de pagar a conta, visse o seu brigadeiro, que preço que tinha que estar lá na abinha de preço lá para que ele possa comprar de você esse produto. R$5? Então, ótimo. Então, você vai brincar aqui com esses dois números até chegar nos R$5. Agora, brincar, que eu digo, é assim, no bom sentido, né? Você vai baixando um pouquinho, baixando o outro, baixando um, baixando o outro, vê se isso aqui faz sentido. 55% faz sentido para o dono do estabelecimento praticar ali em cima do seu produto? Ah, bacana, aqui na minha região as pessoas só falam em vender o produto a 100% em cima. Aí você tem que usar de técnica com ele. Você trabalha com consignação? Bacana, eu trabalho. Então, beleza. Então, você vai chegar no cara e vai dizer assim, olha, meu amigo, eu trabalho aqui com consignação. Todos os outros produtos que você compra aqui, se chega perto da data de vencimento e tu não vende, tu tem que se matar, fazer promoção e às vezes tu nem vende, tu perde, tem que dar para os funcionários. Aqui não, xará. Aqui eu vou trocar o produto para você. Se você não vender, eu troco para você, você não perde nada, você não tem prejuízo nenhum. Então, considere baixar um pouquinho a sua margem. Ao invés de 100%, que é o preço que você pratica aí com todos os seus outros produtos, vamos colocar uns 70%. 60%. E a mais, quem vende a 100%, geralmente os consumidores deles estão acostumados a pagar mais caro nos produtos em geral que está ali na loja dele. Então, se você fala que o seu consumidor paga R$5 no brigadeiro, ó, se eu colocar 100% aqui, ó, ele vai vender a R$6,46. O consumidor dele vai pagar a R$6,46 no brigadeiro dele, porque o consumidor de lá sabe que tudo que tem lá é caro. E ainda assim ele visita ele. Porque, muitas vezes, pela conveniência. O consumidor está passando ali na frente, sei lá, para comprar alguma coisa, um salgado, uma água, enfim, alguma outra coisa. Ele vê o teu brigadeiro lá, ele não quer nem saber se é R$5, ou se é 6, ou se é 7. Se ele tem vontade, depende do público, tá? Depende do público. Ele compra, tá bom? Lembra que eu te falei que tem uma terceira coisa aqui que você pode considerar para diminuir, né? Vamos supor que você colocou aí 300% aqui, né? Eu já vou te falar qual que é o markup mínimo aceitável, tá? Para você colocar aqui. Você colocou 300% e aí chegou num preço de R$7,60 com 100% de margem para o revendedor. Aí você fala assim, bacana, R$7,60 eu tenho certeza que não vai vender. Tem que ser pelo menos uns R$6, no máximo R$6. Mas assim, bacana, eu não consigo baixar o 100% aqui e eu também não estou disposta a baixar esses 300%. O que eu faço então? Tem uma coisa que você pode fazer. Você pode vir aqui no custo e baixar esse custo. Ô, bacana, mas aí eu vou estar roubando, né? O custo do meu brigadeiro é 95 centavos. Se eu simplesmente pegar aqui na planilha e colocar 70 ou 65... Opa! 65? Eita, 65. Ó, ele foi para 5,20, chegou muito próximo do preço que eu queria, mas o meu custo não é 65, bácaro. Só eu e você sabemos que não é 65 centavos, mas quem vai ter prejuízo com isso sou eu, certo? Certíssimo. Então, o que você tem que fazer? Forçar o mercado a baixar o seu preço de custo. E como que você faz isso? Meu amigo, minha amiga, tem muita técnica para isso. No meu treinamento, o próximo nível, eu tenho um módulo inteiro somente falando sobre diminuição de custos.
E lá eu ensino receita otimizada, lá eu ensino como comprar do fornecedor certo, como fazer disputa entre fornecedores, como fazer, como descobrir os melhores fornecedores aí da sua região. Inclusive, eu te passo a minha lista de fornecedores que eu demorei anos para descobrir. Eu te passo tudo por lá, de mão beijada. Então você pode simplesmente ligar para o meu fornecedor, que é o mais barato que você vai encontrar, e simplesmente fazer o seu pedido com ele. Essa cinta aqui, por exemplo, do meu brigadeiro, tem diversos alunos meus que falam assim: Bácaro, antes de te conhecer, antes de comprar no seu fornecedor que você me indicou, eu pagava aqui cerca de 50 centavos nessa cinta. E agora eu estou pagando 6. O milheiro dessa cinta aqui custa R$65 em média, com a gráfica que a gente indica aqui para os alunos. E é uma cinta bonita, você pode ver que é uma cinta, né, bem acabada, bonitinha, Deixa eu chegar pertinho aqui para você ver, Tá vendo? Uma cinta bonita, a qualidade, a qualidade da foto, tá vendo? Diminuição de custos. O aluno que pagava 50 centavos na cinta e está pagando 6 agora, ele diminuiu 44 centavos no brigadeiro dele, certo? É aí onde a pessoa consegue ter preços mais atrativos. O custo do meu brigadeiro hoje, eu vou falar aqui para você, tá? Mas, assim, só do brigadeiro, tá? O resto não. O custo do meu brigadeiro hoje está variando em torno aí de 85 centavos. Agora eu consegui um preço melhor no leite condensado. Ele caiu lá para 77, 78 centavos. Um brigadeiro de 50 gramas, Aqui. 50 gramas, tá? Então, assim, eu consigo ter uma alta margem. Essa margem, eu errando aqui de novo, markup, né? Esse markup aqui, muita gente que vende direto para o consumidor final, que não passa nem pelo dono do estabelecimento, né? Pelo parceiro revendedor, muita gente não consegue ter essa margem, não. Por quê? Porque está fazendo a receita tudo errada. Está colocando produto que não deve na receita, que não agrega sabor, não agrega nada e só encarece o produto, só encarece a receita. Então, vocês precisam entender que vocês precisam de estratégia, tá? Agora, aí talvez você me pergunte, né? Bácaro, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o markup de 300% em cada um dos produtos e vou vender para ter o mesmo lucro, né? Certinho em cima de cada um deles? Não. O que você vai fazer? Porque senão, qual o problema disso, né? Você teria que vender, olha só, o seu brigadeiro a R$2,60, o casadinho a R$3,92, o beijinho também, o de nozes a 5, ou seja, ficaria cada produto com um preço diferente. Isso seria um inferno na vida do seu parceiro, o dono do estabelecimento, né? Porque ele teria que colocar a margem dele em cima de cada produto e cada um dos itens iria custar um preço diferente para o consumidor final. Ia virar uma confusão. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar o markup para que ele chegue em um preço médio, um preço só médio de todos os seus produtos. Então, como assim, né? O preço médio você vai calcular da seguinte maneira: você vai ver quantos produtos você vende de cada um, quantas unidades você vende de cada um desses itens, qual é a média mais ou menos, e vai fazer a conta percentualmente falando de acordo com o preço de cada um deles. Eu tenho um destaque no meu Instagram, aquelas bolinhas que ficam embaixo assim da descrição do perfil, né? Tem umas bolinhas assim. Tem uma bolinha lá que chama-se... deixa eu ver aqui como é que tá o nome. Mas lá eu ensino a fazer exatamente essa conta. Bem certinho essa conta. Tá escrito preço médio, tá? Procura lá no meu Instagram. Deixa eu mostrar aqui pra você, Lá no meu Instagram, @docesemescala. Preço médio. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, se vai estar assim ainda o layout deles, mas você procura, é nessas bolinhas aqui, Tá embaixo do perfil aqui. Procura lá por preço médio, que lá eu ensino a fazer exatamente essa conta para saber o preço médio de venda que você deve fazer aqui em cada de todos os seus produtos, tá? Por isso que é interessante você não ter produtos aqui muito mais caros e outros produtos muito mais baratos. Porque senão vai ter uma discrepância muito alta aqui entre um e outro, tá? Por exemplo, vamos supor que eu cheguei lá no meu preço médio de R$3,90. Então, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu mudar aqui o custo do brigadeiro certinho, né? R$3,90. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar aqui o markup de forma que aqui chegue a R$3,90. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 310, vamos ver. Isso, certinho. Já nesse aqui, eu tenho que baixar um pouquinho para que ele baixe um pouquinho esse preço. Ou seja, eu vou baixar um pouquinho do meu lucro para que ele baixe um pouquinho do preço de venda e eu possa vender esse produto para o dono do estabelecimento a R$3,90 também. Então, meu lucro vai ser aqui o quê? De R$2,90? Não, baixei muito. 290, né? 295.
298. Aí. Esse aqui, 3,92, 298 também, né? Igual o outro. Esse aqui, ó, de R$5, com 300% ele ficaria R$5. Tem que baixar bem ele. Vamos ver aqui, então, 220. Vamos ver. 4, ó, um pouquinho mais. 215. Um pouquinho mais. 212. Aí. O ninho com Nutella, ó, 210. Mais 200. Vamos ver, 200. 190. Um pouquinho mais, 191. Aí, cheguei. E assim eu vou definindo todos os meus markups de forma que o preço de venda chegue em um preço só, tá? Agora aqui que está o X da questão, né? Porque aí talvez você me diga assim, Bácaro, mas olha só, no brigadeiro eu estou tendo 310% de markup. Já no de ninho com Nutella eu estou tendo só 191. Olha só a diferença disso. Aí você deve pensar em dois caminhos. O primeiro é, vale a pena eu continuar com esse produto com um markup de 191, enquanto eu tenho outros produtos que me dão markups muito maiores? Às vezes vale, tá? Não é uma pergunta retórica. Às vezes vale. Porque quando que vai valer? Por exemplo, o meu brigadeiro de leite em pó com creme de avelã, o vulgo ninho com Nutella, ele tem um custo mais elevado mesmo do que todos os outros. E o markup nesse produto aí, o meu markup nesse produto, ele é o menor de todos. E mesmo assim eu continuo com ele no meu mix. Por que eu continuo com ele no meu mix? Porque quando eu levo o brigadeiro de leite em pó com creme de avelã junto com os outros, os clientes dos meus clientes, ou seja, o consumidor final, ele vai olhar para a minha bandeja e vai enxergar o docinho de leite em pó com creme de avelã lá. E isso chama atenção. É um sabor daquele sabor mais gourmetizados, né? E ele vai olhar e às vezes ele nem vai comprar esse brigadeiro em si. Ele vai comprar outro. Vai comprar um outro, talvez até mesmo um brigadeiro tradicional. Mas eu, fisguei ele pelo de leite em pó com creme de avelã ou ninho com Nutella. Então, às vezes, vale a pena. Agora, por exemplo, o meu brownie de Nutella, eu descontinuei ele, eu tirei ele do mix. Por quê? Porque ele era o meu brownie mais caro e ainda o meu cliente não estava comprando. Ele sempre era o que sobrava, sempre sobrava um ou dois lá, era sempre ele. Então, quer dizer, eu falei, por que eu vou continuar fazendo um produto mais caro, que eu tenho que ter um lucro menor e vender ao mesmo preço, que o meu cliente ainda nem está optando por ele? Eu tirei ele do cardápio, ninguém nem sentiu falta, vai com Deus. Tá entendendo? E a segunda opção que você tem, essa é a primeira. E a segunda é simplesmente você pegar ele e descontinuar ele aqui do seu cardápio, do seu mix e manter apenas os outros. Se você vê que não está valendo a pena, se o seu markup está muito menor, às vezes, por exemplo, o seu markup é menor, mas, sei lá, numa suposição, é um produto que é muito mais rápido de fazer, muito mais fácil de fazer. Enquanto você faz, sei lá, 10 ninho com Nutella, um exemplo, tá? Eu sei que não é assim, é exatamente o contrário, mas estou te dando um exemplo aqui. Enquanto você faz 10 ninho com Nutella, você faz apenas 3 brigadeiros, porque o brigadeiro é muito mais difícil. Repito, é um exemplo. Eu sei que o brigadeiro é um dos mais fáceis, se não o mais fácil de fazer, o mais rápido. Mas vamos supor que fosse o contrário. Talvez justificaria você ter um markup menor, porque o seu custo de produção, ou seja, de mão de obra para produzir aquele produto, é bem menor. Então, talvez valeria a pena. Agora, às vezes você olha para um cenário onde o produto é mais difícil de fazer. Esse ninho com Nutella mesmo é assim. Se ele não fosse um doce que chamasse muita atenção, eu tiraria ele do cardápio ontem. 5 anos atrás já. Por quê? Porque ele é um item que é um dos mais difíceis de fazer, porque tem um processo a mais, que é o do creme de avelã, que tem que colocar ele por dentro do brigadeiro e tudo mais. É o mais caro que tem. Eu não posso vender ele mais caro do que os outros, porque senão não faria muito sentido ter um brigadeiro só mais caro lá no meio de vários. Então, eu descontinuaria ele, mas é que ele realmente é um dos que mais chamam a atenção e eu acabo ganhando muita venda nos outros itens, tá bom? Então, é assim que a gente faz, tá? Agora, eu vou te falar aqui qual é o markup mínimo para você ter como fabricante. Mas antes disso, olha só, me dá uma força. Ó,
toca aí no joinha, que fica aqui embaixo do vídeo, toca no curtir, dá uma moral, dá uma força aí pra mim, né? Cada vez que você clica aí no curtir, eu vejo que os números estão subindo, eu fico muito, muito feliz. Não faz diferença nenhuma pra você, não custa nada, mas pra mim faz uma diferença enorme. Me motiva aqui a gravar mais e mais conteúdos, mais e mais ensinamentos para ensinar você, porque eu vejo que você está gostando, está fazendo sentido e mais pessoas estão sendo alcançadas com isso. Toca no curtir e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum outro vídeo, nenhuma próxima aula, nenhum outro ensinamento que eu for disponibilizar aqui para você. Ativa o sininho também para que cada vez que eu postar você ser notificado. E é isso. Vamos lá que eu vou te mostrar agora qual que é o markup mínimo que você vai colocar aqui. Não coloque nenhum preço abaixo desse, tá? O markup mínimo é para fabricante, para você que transforma um produto, né? Você compra os insumos, você transforma esses insumos, esse conjunto de insumos em um outro novo produto e vende esse novo produto. O markup mínimo para você é de 250%, tá? Não trabalhe com produtos acima de 250%. Por quê? Porque você é fabricante. E como fabricante, você tem custos atrelados à sua produção. Não é somente o custo da matéria-prima em si. Você, quando você for maior, você vai pagar aí um aluguel numa sala comercial, você vai ter funcionários, você vai ter uma série de custos, né? Então não adianta você simplesmente pegar lá o custo que você ganha lá com o seu produto, multiplicar lá por 2, sei lá, por 3 e querer vender isso por 3 ainda não está valendo, né? Agora por 2 por 2 fica ruim, por 2 fica bem baixo mesmo, no mínimo 250%. Então minha dica para você agora: pega essa planilha, pega ela aqui, ó, edita aqui os nomes dos produtos. Se você quiser adicionar mais, é só você dar um enter aqui, escreve lá, sei lá, brownie tradicional. Tá vendo? Ela já cria mais uma linha aqui com as fórmulas, tudo bonitinho. Nessas colunas cinzas você não mexe, porque isso aqui é fórmula, não altere nada aqui. E coloca lá o seu custo do seu brownie tradicional, coloca o markup desejado, ele já vai dar o preço aqui de venda, né? Aí você coloca a margem do seu revendedor, vamos supor que seja aí de 80%, e vai chegar no preço final de R$ 7,88. Vê se isso faz sentido, se o seu consumidor final estaria disposto a pagar R$ 7,88 pelo seu brownie. E muito basicamente, resumindo essa aula inteira aqui de 40 minutos que eu já estou aqui, resumindo tudo isso, é isso que você vai fazer. Antes de eu ir embora, eu quero te dar um último recado. Nós estamos aqui organizando um grande evento chamado A Nova Confeitaria, que é um evento onde eu vou te ensinar os princípios da confeitaria escalável. Eu vou te mostrar aqui um aditivo que nós nunca falamos sobre ele aqui, pelo menos não publicamente, a não ser para os meus alunos do treinamento O Próximo Nível, aonde eu vou te mostrar esse aditivo e vou te ensinar a fazer uma receita, onde nós vamos usar esse aditivo de um doce altamente vendável, um doce de baixo custo, um doce que você consegue colocar um markup muito bom em cima dele e ainda assim ele é altamente vendável. Detalhe que eu vou te ensinar a usar esse aditivo nesse doce, que vai fazer ele durar um pouco mais. É um aditivo natural, não deixa nenhum tipo de gosto, de sabor residual. Pelo contrário, ele só vai deixar o seu produto mais gostoso por mais tempo. O seu produto vai durar mais dias aí, para você ter mais flexibilidade para trabalhar, para você poder deixar esse produto em pontos de vendas. Deixa comigo, só esteja comigo nessa aula, nesse evento. O mais legal aqui é que eu não vou somente te ensinar a fazer a receita e a utilizar o aditivo na receita, mas eu também vou te ensinar a fabricar este aditivo aí na sua produção. Você não vai precisar ligar lá para o seu fornecedor e falar: ô fulano, você tem o aditivo tal? Você vai fabricar esse produto aí na sua casa, na sua produção, aonde você faz os seus doces. E com ingredientes muito simples, que você não vai nem acreditar que dá tão certo fazendo isso. São ingredientes que você compra no supermercado e que eu vou te passar a lista previamente para você poder comprar esses itens, e você vai produzir tanto o aditivo quanto depois o produto, a receita, junto comigo na aula, ao vivo. Vai ser ao vivo, vai ser de graça, você não vai precisar pagar absolutamente nada para participar desse evento, onde eu vou te ensinar tudo isso. Vai acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro, dia 7, dia 8 e dia 9 de novembro, às 20 horas. Então é o seguinte, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, talvez você já está vendo esse vídeo em 2050, mas se você é o felizardo, a felizarda de estar vendo esse vídeo antes dessa data, 7 de novembro de 2023,
Então, você tem a oportunidade de participar ao vivo comigo desse grande evento, a Nova Confeitaria. Para você se inscrever, eu vou deixar aqui também um link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição nesse evento, entrar no grupo VIP, para que então você esteja cadastrada, né? E aí você receba os links das aulas, você receba as informações complementares, a lista de ingredientes que você deve preparar para fazer ali tanto o seu aditivo quanto o seu docinho ali junto comigo durante a live. E ali vai rolar um bate-papo enorme, eu vou estar direcionando você, vou estar te ajudando, vou fazer junto com você. Então, se você tiver alguma dúvida, é só você escrever lá, Bácaro, meu doce aqui ficou assim, o que eu faço? Onde eu errei? E eu vou te ajudar ali ao vivo, tá bom? Vai ser um grande prazer estar com você nesse evento. Então, não esquece, toca aqui nesse link que está aqui embaixo do vídeo, se cadastra, entra no grupo VIP e só fica lá aguardando, porque a gente vai passar todas as informações para você por lá. Depois, no final desse evento, no dia 9, na última aula, eu vou liberar uma oferta incrível. Olha só a paradinha que eu dei, incrível, porque realmente é muito incrível. É uma oferta diferente de todas as outras que eu já fiz, melhor de todas as outras, a melhor oferta que eu já fiz na minha vida. Em relação a esse treinamento, o próximo nível é essa oferta que eu vou fazer no dia 9 de novembro. Então, se fosse você, se você está namorando o treinamento próximo nível, se você vê que a confeitaria escalável é para você, se você vê, se seu coração bate mais forte quando você ouve falar da confeitaria escalável, o treinamento próximo nível é para você e você não pode deixar de receber essa oferta. Eu vou liberar essa oferta no dia 9, tá? Na última aula, essa minha garganta não me ajuda. Na última aula desse evento, tá? No dia 9, mas esteja comigo desde o dia 7 para você aprender ali tudo que eu vou te passar nesse evento. Tá joia? Foi um prazer, viu? Tudo de bom. Até mais.